E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez. O nosso bate-papo essa semana vai ser sobre rins, mais especificamente sobre a chamada doença renal crônica. Rodrigo, mas que negócio específico, né, esse negócio de doença dos rins? Eu vou mostrar para vocês que é mais comum do que a maioria das pessoas imagina, então é por isso que eu resolvi trazer esse assunto no vídeo de hoje. Queria te pedir, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, por favor, ative o sininho para você receber a notificação dos vídeos que eu coloco todas as semanas, porque para mim é super importante, beleza? Bom, quando as pessoas pensam em rim, todo mundo sempre lembra de volume de urina, né? De fazer xixi. Bom, se a pessoa está fazendo muito xixi, ela acha que o rim está funcionando bem, e se ela faz pouco xixi, ela acha que o rim não está funcionando direito. Na verdade, não é bem assim. Quando nós temos um problema renal que é chamado de agudo, né, que o rim perde o funcionamento muito rápido, né, em às vezes alguns dias ou semanas, geralmente a pessoa pode parar de urinar mesmo, né? Então a urina vai praticamente a zero, mas esse é um paciente que provavelmente já vai estar no hospital, no UTI, com uma doença mais grave. Então é alguém que acaba tendo um cuidado médico mais rápido, não tem como passar, né, despercebido aí pela equipe médica o fato de um paciente internado não estar urinando aí há uma semana. O maior problema, né, o maior risco que nós temos de comer bola são os pacientes com as chamadas doenças renais crônicas, porque nesses casos a maioria dos pacientes não vai ter sintoma nenhum. Como assim, Rodrigo? É exatamente isso. Quando o paciente tem uma chamada doença renal crônica, geralmente o rim ele vai perder um funcionamento muito devagar ao longo de vários anos, há décadas. E se o paciente não estiver atento ou monitorando, isso passa por debaixo do radar, aí ninguém vê. Quando se dá conta, geralmente o rim já está nas últimas ali, não tem muito mais o que fazer e o paciente acaba às vezes tendo que ir para hemodiálise ou às vezes acaba infelizmente falecendo. Quando então que a gente tem que pensar se você pode estar tendo um problema renal, né? Rodrigo, o que eu vou sentir se eu estiver começando com um problema renal que pode se tornar crônico? E aí que é o grande pulo do gato. Você provavelmente não vai sentir nada. Então, se nós formos esperar o paciente reclamar de algum sintoma dos rins para fazer o diagnóstico da doença renal crônica, você não vai fazer diagnóstico de ninguém no começo, só quando o rim já estiver lá praticamente sem funcionamento nenhum. Então nós temos que ficar atento com os fatores de risco, né? O que o paciente pode ter de fator de risco que me faz procurar a doença renal crônica nele. Então é por isso que eu resolvi trazer esse assunto no vídeo de hoje. E o que nós sabemos que são causas, as mais comuns, as mais importantes, que desencadeiam, né, essa doença renal crônica, que vão machucando os rins devagarzinho, são duas principalmente. Você ter pressão alta e você ter diabetes. Então, o aumento da pressão arterial, né, esse aumento de sangue que vai para o rim, ao longo de muitos e muitos anos, ele vai sobrecarregando o rim devagarzinho. Então, o rim aos poucos ele vai morrendo e fazendo com que o resto do rim que esteja vivo ali, ele vai ficando sobrecarregado, né, de ter que fazer o trabalho daquele rim inteiro que já não existe mais. E o rim vai morrendo, morrendo, morrendo devagarzinho, sem a pessoa ter sintoma nenhum. E a mesma coisa vale para os pacientes com diabetes. A glicose alta no sangue por muitos e muitos anos, ela vai machucando o rim devagarzinho, de modo que o paciente provavelmente não vai sentir nada, nem alteração do volume da urina, da coloração e assim por diante. E quando vai descobrir, o rim já foi super machucado ali por 20, 30 anos e o paciente às vezes precisa ir para hemodiálise. Como que nós temos então que procurar, né, algum problema renal, especialmente nesses pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, que estão acima do peso, porque é um fator de risco também? Uma maneira muito fácil da gente ver isso daí é com a dosagem de um exame de sangue chamado de creatinina, que é uma substância que geralmente é eliminada pelo rim, né, em grandes quantidades, e quando o rim começa a funcionar muito menos devagarzinho, essa substância ela vai aumentando no sangue, já dando a dica de que provavelmente o rim está com alguma dificuldade de eliminar, né, de filtrar as substâncias como deveria. Então, lançar a mão desse exame de sangue chamado creatinina é uma boa alternativa. E também o exame de urina normal, que todo mundo faz, né, aquele chamado exame de urina 1.
ele pode detectar e dar uma dica para a gente de que o rim daquela pessoa não está muito legal. Por exemplo, através da perda de proteínas. Quando você faz aquele exame de urina 1 normal, ele detecta várias coisas no xixi. Então, glicose, sangue, e ele consegue detectar também a presença de proteínas. Num rim saudável, normal, um rim que está funcionando legal, ele não consegue perder, ele impede que a pessoa perca proteína na urina. Ele acaba retendo essa proteína, dizendo que ele tem um funcionamento bom. E quando o rim começa a ter alguma piora do funcionamento ou algum machucado renal, essa proteína ela começa a ser eliminada na urina, acendendo uma luz de alerta de que o rim desse paciente deve ser investigado melhor. Então, na grande maioria dos casos, nós não vamos ter sintomas nos pacientes nos estágios iniciais da doença renal crônica. Só lá para frente, né, quando o rim está funcionando muito pouco, né, abaixo de 40%, 30%, a pessoa pode começar a se queixar mais de cansaço, de fraqueza, pode ter anemia no exame de sangue, aumento do exame de sangue de potássio, do fósforo, mas isso já são estágios muito avançados. Qual é a ideia então, Rodrigo? Mas se o rim já está nas últimas, é de que adianta eu descobrir ali? Justamente isso. Qual é a ideia então de você descobrir um paciente com a chamada doença renal crônica? É você fazer o diagnóstico o quanto antes, pegar o rim machucado o quanto antes, para que ele esteja o menos machucado possível, para que daí você procure corrigir as causas, né? Se está com pressão alta, deixar a pressão normal, se está com diabetes desregulado, controlar os níveis da glicose, para que o rim ele seja menos agredido e você consiga segurar, né, preservar o rim que o paciente já tem pelo máximo de tempo possível, né? Então, atrasar a progressão, né, da disfunção renal que esse paciente já tem. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido vocês um pouco sobre a questão de problemas renais, de disfunção renal crônica, né? Não se guiem muito por essa questão de fazer muito ou pouco xixi, porque na maioria dos casos você não consegue usar o volume da urina como base, né, para o funcionamento renal de um paciente que está aí, né, de nós, né, que estamos aí em casa, no dia a dia. Isso não consegue fazer diagnóstico de uma disfunção renal. O exame de sangue vai ser útil, o exame de urina, e se você tiver pressão alta ou diabetes, com certeza você precisa fazer uma investigação do seu funcionamento renal para ver se ele está em ordem. Combinado, gente? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, porque para mim é super importante. E a gente se vê, como de costume, no vídeo da semana que vem. Combinado, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.